Boa tarde. Hoje nós estamos recebendo Sérgio Muniz, da Thales, mais uma vez. Suzana, habituei já, né? É muito bom falar com ele, né, Suzana? E um prazer sempre falar com vocês. É muito bom mesmo. Então, a gente sempre vai pedir, porque tem sempre gente nova nos assistindo, né? Isso é muito bom. Então, a gente vai pedir para você aquele iniciozinho. Quer falar um pouco sobre a sua posição na Thales, né? Na América Latina, e também um pouquinho sobre a Thales. É muito difícil falar sobre a Thales, é difícil falar um pouquinho, mas você consegue resumir, né? Eu tento ser rápido, vamos lá, mas é sempre um prazer conversar. A conversa nossa sempre passa rápido, sempre é descontraída. Eu acho que isso reflete na audiência também. Bem-vindo à audiência também, que sempre está aqui nos escutando, buscando aprendizado, interação. Depois surgem perguntas e a gente tenta interagir da melhor forma. Mais uma vez, agradecer ao canal Crypto ID, você, Suzana, você, Regina, muito obrigado pelo espaço. Eu acho que a gente tem feito um bom trabalho de evangelização de boas práticas ao redor de cibersegurança. Hoje a gente vai falar sobre um tema que envolve cibersegurança, mas tem algumas pequenas diferenças que a gente vai abordar aqui. E, bom, vou mais uma vez me apresentar para os que não nos conhecem como Thales. Eu sou o Sérgio Muniz, eu tenho a liderança do time de negócios de gestão de acesso e identidades para a América Latina da Thales. Então, um ramo bastante voltado para o que é a cibersegurança, dentro de um escopo de segurança digital que a gente tem dentro da empresa, tentando trabalhar toda uma camada de segurança digital para diferentes negócios da Thales. E o que é a Thales, né? A Thales é uma indústria de altíssima tecnologia. A gente brinca que a gente trabalha desde as profundezas dos oceanos aos confins do espaço e do ciberespaço, né? Mas, na verdade, a gente trabalha, por exemplo, sonares para as marinhas de diferentes mercados do mundo, ou mesmo submarinos. Trabalhamos com drones submarinos, é um dos negócios inovadores que existem nesse mercado. A gente atua também ainda numa parte de transporte terrestre. Essa divisão nossa está numa transição, numa venda que a gente fez para a Itachi, aguardando aprovações regulatórias ao redor do mundo. Mas, basicamente, até para a gente mostrar o potencial de tecnologia com o qual a gente trabalha, quando a gente fala de transporte terrestre, a gente pega exemplo, por exemplo, de sinalização dos metrôs de Hong Kong e Singapura, né? São metrôs autônomos que passam a cada 90 segundos. E para que tudo isso funcione com segurança, a cada minuto e meio passa um trem com total autonomia, não tem alguém conduzindo aquele trem localmente dentro do trem, né, dentro do metrô. Requer uma altíssima tecnologia de sinalização para que tudo funcione. E essa sinalização é uma sinalização da Thales, nesses dois exemplos. Esses projetos têm se tornado projetos onde quem contrata ao redor do mundo quer contratar um projeto mais turnkey, não quer contratar a sinalização de um fornecedor, onde a gente compete com algumas empresas, e outra licitação para contratar os trens, ou outra contratação para pegar todo o escopo do que é um projeto desse porte, dessa relevância. Então, exatamente porque a gente não quer entrar nesses diferentes mercados que vão além da sinalização, o grupo tomou a decisão de vender essa divisão. Vai estar num processo de transição para a Itachi, que era um dos nossos concorrentes para essa parte, que conduz projetos turnkey, entrega um pacote com escopo muito mais amplo para esses projetos e vai incluir o que é a nossa sinalização. Mas só uma demonstração aí da altíssima tecnologia que a gente tem nesse ramo. Já saímos dos oceanos com as marinhas, passamos pela parte terrestre, e quando a gente fala de aeroespacial, 70% do espaço aéreo brasileiro é controlado por radares da Thales. E dentre os diferentes radares, muitos radares que conseguem identificar aeronaves voando em baixo alcance, que normalmente é em função de narcotráfico, que não querem ser identificadas. Então, existe um trabalho de atuação e instalação dos radares nossos em todas as cidades de fronteira com outros países, exatamente para esse controle aéreo, não só no Brasil, como em outros países, na América Latina e ao redor do mundo. Então, isso tem
um avanço super importante. Aí, quando a gente fala um pouco que a gente está na área de segurança digital, cuidando de todos os demais negócios da Thales, né? A gente que veio, eu, no meu caso, vim oriundo do que era Gemalto no passado e que faz parte dessa divisão que hoje é a camada de segurança digital do grupo. Quando a gente pensa no futuro desse mercado de radares, a gente pensa no mercado de drones, e drones que podem derrubar um avião. Só que um radar hoje, o conceito de um radar, como a gente tem instalado nos diversos países do mundo, ele é um radar que ele conhece a trajetória de uma aeronave. É uma trajetória pensada. Um drone ele não voa mediante essa trajetória, né? Enquanto uma aeronave vem numa trajetória reta, com um ponto definido, eventualmente com curvas, óbvio, com mudanças de faixas, né? Como são chamados as vias por onde trafegam diferentes aeronaves em diferentes sentidos, por exemplo. Um drone você não tem toda essa previsão em relação a como ele voa. E aí, quando você vai implementar radares para identificar drones no espaço aéreo, o conceito muda totalmente. E aí que vem todo um trabalho que a gente já vem fazendo, muito forte, em relação a como pensar como vai ser o futuro desse mercado, para a gente identificar o mercado de drones, que é um mercado que a gente também atua, né? Futuramente a gente está vendo aí o que o mercado chama de Vertical Takeoff and Landing, e normalmente elétricos, que é o quê? São os futuros helicópteros que são drones para 4 pessoas com um piloto, eventualmente serão autônomos. A Embraer está nesse mercado, existem várias empresas nesse mercado e, obviamente, a gente trabalha muito próximo desse mercado para tentar fornecer tudo que tudo que faz parte dos sensores, como a gente trabalha com Airbus, com Boeing, com a própria Embraer, para os sensores do cockpit de uma aeronave. Também a gente está pensando no futuro desse mercado com os drones e como a gente vai poder entregar o que são sensores de controle e uma série de componentes para que essas aeronaves ou drones passem a voar com segurança. Então, existe toda uma evolução tecnológica que a gente trabalha muito fortemente. E um último mercado bastante relevante, além de defesa e a parte militar, onde a gente também é muito forte, o grupo historicamente é muito forte nisso, com altíssima tecnologia para trabalhar a soberania dos países, existe o mercado espacial, onde a gente entrega satélites 100%, muitas vezes com componentes Thales ou com parte de componentes da Thales. E um dos exemplos mais relevantes recentes é o robozinho em Marte, a The Perseverance. A gente tem na câmera, que é o olho, entre aspas, do robô, né, existe um sensor para detectar alguma forma de vida no planeta vermelho. Esse sensor dentro da câmera é um sensor que a Thales trabalhou junto com a Agência Nacional Europeia, a Agência Espacial Europeia, que em conjunto com a NASA desenvolveu o projeto do The Perseverance. Então, dentro de todo esse escopo, a gente sai dos oceanos, vai para o espaço e, finalmente, a gente entra no que, dentro de segurança digital, da camada de segurança digital, a gente tem um cyberespaço, como a gente brinca, mas é onde a gente atua fortemente há muitos anos, dentro do que é a segurança cibernética de diferentes mercados. E uma das linhas de muita relevância que a gente vem discutindo aqui, que eu tenho a liderança já há alguns anos para a América Latina, dentro do que é segurança cibernética, a camada que o Gartner e outros institutos classificam como Identity and Access Management, IAM, que é a gestão de acesso a identidades, onde a gente atua muito fortemente em gestão de acesso corporativa, e a gente vem falando disso há muito tempo, para evitar ataques de ransomware, para proteger o acesso dos funcionários terceiros, evitando roubo de credenciais. E dentro dessa mesma divisão, existe um braço, e a gente está atuando muito fortemente agora nesse mercado, que é CIAM, Customer Identity and Access Management, que é a gestão de acesso à identidade dos clientes de uma empresa, ou seja, um portal digital com a atuação de algum consumidor, que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, como lidar com esse processo, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Isso mesmo. Nossa, então, já fez um resumão. E então a gente já vai direto para a pergunta, que é o seguinte: qual é a diferença? Porque vocês vinham falando anos e anos, né, até quase décadas,
falando sobre o IAM, que é o Gerenciamento de Acesso e Identidade. E tem o nosso... Você lembra que nós fizemos recentemente a entrevista com ele, e ele falou sobre qual é a diferença de acesso para identidade. Porque existe uma diferença muito grande, porque parece que assim é tudo a mesma coisa, mas não é. E agora a gente vai entender o que entra no cenário esse cliente, né? Porque agora a gente passa a falar de CIAM, que é justamente o gerenciamento de identidades e acesso do cliente. Então, seria interessante você explicar isso para a gente. Eu fico imaginando aqui, né, milhões de coisas, mas eu acho melhor você explicar. IAM engloba diferentes iniciativas e soluções voltadas para o acesso de diferentes identidades a, vamos chamar, diferentes sistemas. Então, dentro de IAM, a gente tem muito que a gente conversava aqui nos últimos anos e a gente continua atuando fortemente, que é a gestão de acesso corporativa. Funcionários e terceiros acessando sistemas corporativos através das suas identidades, como controlar isso, né? E soluções que a gente sempre comentou aqui que se integram junto com um orquestrador que vai controlar esses acessos corporativos. Aqui a gente busca uma autenticação robusta, mas não tão intrusiva, para tornar esses acessos muito mais amigáveis para um funcionário. Se a gente puder tirar proveito, né, de autenticações prévias já realizadas, se a gente tem uma segurança mínima, a gente tem um equilíbrio hoje, que a gente não tinha 10 anos atrás, entre o que é um acesso amigável com conveniência para sistemas corporativos, principalmente no mundo pós-pandemia, onde foi 100% ou quase 100% da força de trabalho trabalhar remotamente. Mas são acessos pontuais que eu vou fazendo durante o dia. Eu mudo de aplicação e a gente vai medindo essas regras. Essa é uma gestão de acesso corporativa, que ela trabalha em conjunto com soluções de privilégios, que também estão dentro da parte de IAM, soluções como diretório ativo, soluções de governança, que classificam e autorizam aquelas identidades, trabalham todas em conjunto com uma solução de gestão de acesso como a nossa, que orquestra o acesso de todas essas identidades através de políticas, multifatores de autenticação, tokens diversos, combinados, possibilitando um login único, né, para que a coisa seja amigável dentro do possível. Mudando certas condições, mais uma vez a gente vai lá e pede uma autenticação robusta, com token, com biometria, muito além do usuário e senha. Quando a gente fala de CIAM, que também está dentro do guarda-chuva de Identity and Access Management para todos os institutos, para quem trabalha com segurança cibernética, CIAM está voltado para as interações digitais de uma marca com os seus consumidores, pessoas físicas ou jurídicas. E aqui muda um pouquinho. A gente não está falando, né, que também tem a sua abordagem diferenciada, mas a gente não vai mencionar hoje, a gente já citou muito como exemplo, quando a gente está falando de uma autenticação de online banking e mobile banking. Eu estou entrando nos meus serviços financeiros. Isso é um cenário bem mais crítico, não é só uma interação pelo portal, é um aspecto transacional, uma autenticação extremamente robusta numa indústria que já sofreu muito com fraude, que foi uma indústria líder em implementar os mecanismos de segurança para evitar fraudes nessas interações digitais com uma conta bancária, com uma conta de investimento, um cenário totalmente diferenciado. Em CIAM, a gente vai falar de uma interação amigável ao navegar por um portal, identificar e buscar determinados serviços e produtos, colocá-los num carrinho, ter uma forma de interagir a partir do momento que eu já tenho algum serviço contratado, como, por exemplo, um seguro, entrar e ver como é que eu posso fazer determinadas consultas, pedir um encaminhamento de um exame de um laboratório, tudo isso através do canal digital. Então, como tornar essa jornada desse cliente acessando esses serviços não apenas segura, mas conveniente e amigável? É efetivamente trabalhar a jornada do cliente interagindo com uma marca através de um portal digital. A gente está falando muito fortemente de transformação digital das empresas, trazendo os seus serviços e produtos
para uma interação digital com seus clientes e, ao mesmo tempo, colocar alguma segurança, mas trabalhar uma jornada amigável. Porque, muitas vezes, durante essa jornada, você não está tendo acesso a informações tão críticas que precisam do mesmo acesso, do mesmo tipo de autenticação que você faz para um funcionário acessando um sistema corporativo com muitas informações confidenciais. Você, sim, está lidando, talvez, com informações sensíveis do lado do consumidor, e aí a gente tem que lembrar, né, de privacidade de dados, de informações que podem se tornar sensíveis dependendo do que eu estou exigindo como marca, como portal dessa marca, ao interagir com o consumidor. Mas a gente precisa lembrar que, diferente de uma gestão de acesso corporativo, é um assunto transacional e é um assunto de business. Como eu aumento a minha interação e a minha receita através desse canal digital, como eu diminuo minha taxa de rejeição no meu site, no meu portal, na minha aplicação, como eu faço com que esse cliente ou com que esse potencial cliente que está navegando pela primeira vez nos meus serviços digitais fique mais tempo, navegue mais páginas na minha aplicação, no meu portal. Então, aqui vem a grande diferença. Quando a gente fala de gestão de acesso corporativo, a gente tem aspectos pontuais, muito mais críticos e regras que vão ser aplicadas ao longo do dia, em alguns momentos, exatamente para evitar que alguém com uma credencial roubada acesse um serviço com outro privilégio e faça movimentações laterais dentro da minha rede. Eu estou cuidando o tempo todo para que esse criminoso não entre dentro dessa rede. Quando eu estou falando de CIAM, de um portal digital oferecendo serviços, eu estou falando de algo transacional. O volume de interação nesse portal, mudança de página, consulta de serviços, ele é infinitamente maior. Então, tem um aspecto muito mais transacional, onde eu tenho sim que pensar a segurança, mas eu tenho que pensar principalmente na jornada sem fricção, sem estar perguntando o tempo todo se eu escolhi um determinado produto que eu quero um pouco mais de informação, eu como marca colocar um formulário de 30 itens que eu tenho que preencher para ter acesso àquela informação sobre aquele produto. A gente pode fazer isso paulatinamente. Então, enquanto por um lado a gente tem um assunto de equilíbrio fino entre segurança e acesso amigável para acessar sistemas corporativos e uma ação muito mais pontual e uma autenticação muito mais delicada, robusta, onde eu, por exemplo, não vou trazer nem vou incentivar senha de rede social, credencial de rede social, são credenciais específicas para o acesso corporativo, mas eu tenho que tornar isso amigável para o meu funcionário ou para o meu terceiro colaborador. Do outro lado, eu posso sim, por exemplo, já dando um spoiler de discussões futuras que a gente vai ter ao longo dessa entrevista, eu posso trazer um login de Facebook, um login de Apple, um login de Google, um social login, porque eu já vou passar a conhecer um pouco quem é essa pessoa que está interagindo comigo como marca. E eu já, pouco a pouco, vou trabalhando algumas informações desse consumidor para, aos poucos, fazer uma identificação de quem é esse consumidor que vai interagir com minha marca e futuramente será um cliente e vai querer ter acesso a diferentes informações. Essa basicamente é a diferença. A gente tem um volume extremamente mais robusto, voltado para uma receita através de portal digital no CIAM, quando do outro lado a gente tem o foco de mitigar riscos de ataque cibernético e fazer com que todos os funcionários terceiros tenham uma jornada amigável ao lidar com sistemas corporativos. São dois cenários que têm suas diferenças bem marcadas. Então, em 2022, a gente falou bastante sobre a aquisição de uma empresa chamada One Welcome, que vocês compraram nesse ano, né? A gente sabe que ela é líder na Europa no segmento de CIAM. Fala um pouquinho quais são os pilares dessa oferta e qual foi exatamente a motivação para vocês comprarem essa empresa? Basicamente, a gente vinha buscando uma possibilidade de ampliar a nossa oferta de AM. Como a gente vinha conversando, a gente tinha um foco muito forte em todo o cenário, né, de certificação digital, que vocês conhecem a nossa atuação histórica aqui no Brasil, com a PKI.
E, por outro lado, todo o trabalho de gestão de acesso corporativo através de uma solução na nuvem já extremamente moderna, auxiliando bastante as empresas a mitigar ataques de ransomware. Mas o escopo de IAM, como eu falei, ele é muito mais amplo, né? A gente falou um pouquinho da autenticação bancária, que a gente sempre usa como exemplo, que inclusive a gente tem dentro da Thales numa outra divisão, que inclusive está vindo para dentro da nossa divisão futuramente. A gente está tentando unificar o que é a nossa oferta de Identity and Access Management, tudo dentro de uma mesma divisão, como o mercado classifica da mesma forma. E a gente tinha essa tendência de CIAM, esse mercado a gente não está. Esse mercado ele tem uma diferença que a gente acabou de ressaltar aqui, são diferenças muito marcantes, e a gente não atua nesse mercado. E a gente vinha já há algum tempo, através do nosso vice-presidente executivo, buscando alguma empresa que vinha atuando nesse mercado de forma bastante satisfatória, com reconhecimento por parte dos clientes e dos grandes institutos, ainda que, e este é o caso da One Welcome, tivesse restrito a um determinado mercado. Então, o One Welcome é uma empresa da Holanda, né, que fez algumas aquisições, não é uma empresa nova, trabalhava no modo startup, sim, eram 100 funcionários, mas já vinha atuando há mais de 10 anos nesse mercado, fazendo aquisições para diferentes módulos que a gente vai conversar aqui, que são importantes para essa interação da marca com o consumidor. E, basicamente, por serem 100 pessoas e atuarem no mercado, eles já estavam muito mais familiarizados, eles eram muito felizes e ainda são muito felizes no que é o mercado do norte europeu. Então, eles atuam muito no mercado nórdico, no mercado Benelux, que o pessoal chama Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Então, alguns países da Europa onde eles foram muito felizes e que, basicamente, a gente desenvolveu negócios em 8 países dentro da Europa. Só que quando você tem 100 pessoas, você vem atuando há 10 anos, sendo reconhecido pelos institutos e pelos clientes, a sinergia foi perfeita. A Thales tem a possibilidade de trazer o One Welcome para dentro dessa nossa divisão e efetivamente globalizar essa empresa, esse business. E, por outro lado, a One Welcome traz toda uma expertise que a gente precisava na parte de CIAM, que a gente não tinha, porque a gente nunca tinha atuado. Então, são totalmente complementares os objetivos de ambas empresas. E, nesse momento, a gente anunciou a aquisição, acho que Q2, segundo trimestre do ano passado. Efetivamente, tivemos aprovações regulatórias entre o terceiro trimestre e o quarto trimestre, e a gente já vem trabalhando com essa oferta desde outubro, novembro. Pelo menos meu time, todos os times ao redor do mundo que trabalham com IAM, já começamos uma interação e temos o privilégio, e aí mostra bem para onde a gente está direcionando o business, onde a gente enxerga um futuro e como consolidar esse business, como trabalhar essas diferenças marcantes entre as diferentes áreas de atuação que a gente tem. Mas a gente teve o privilégio de o ACO da One Welcome passa a ser quem é o responsável pela nossa divisão de IAM global, tanto em vendas como em produto. A gente precisa das duas visões de uma mesma pessoa que veio trabalhando todo o desenvolvimento da One Welcome para a gente entender como é que a gente vai otimizar em função da demanda do mercado, que é a nossa oferta para essas diferentes vertentes do mercado de IAM global. Então, esse foi o objetivo dessa fusão. E quando a gente junta um pouco essas diferenças, a gente tem, eu, por exemplo, e qualquer um dos meus pares ao redor do mundo, a gente tem um objetivo muito claro de ter uma força de vendas que consiga enxergar essas diferenças tão marcantes que a gente pontuou aqui. Então, é uma forma muito diferente de abordar os clientes no intuito de auxiliá-los nessa, por um lado, mitigação de risco cibernético corporativo e, por outro lado, trabalhar de uma forma eficiente a jornada de um cliente com o portal de uma marca, buscando maximizar a receita, buscando uma interação muito mais amigável com os seus clientes, num mundo e num momento onde muitas coisas vêm sendo questionadas em relação a como uma marca interage com seus clientes. Quer dizer, a gente tem uma exposição muito forte em redes sociais, né, reclamações diversas,
Então, existe todo um cuidado de fazer uma abordagem que vá de encontro às boas práticas de mercado de como se deve tratar um cliente, seja por reclamação, seja com venda de serviços, e de uma forma não invasiva, para não ultrapassar os limites das leis de privacidade de dados. Ô, Sérgio, você falou ainda há pouco, na outra questão, sobre jornada do consumidor, né? Jornada do cliente. E aí eu fiquei pensando o seguinte, o que a ferramenta do Cian entrega ao usuário final, ao cliente do seu cliente? Quer dizer, quais são os benefícios que ele gera para as pessoas? Perfeita a sua pergunta. E aqui a gente vai entender muito claramente a diferença que eu pontuei lá atrás de uma forma mais conceitual. Eu vou tentar trazer agora exemplos e eu vou trazer alguns exemplos que em algum momento faz sentido a gente até mostrar visualmente como é que isso funciona de uma forma visual, efetivamente, né? Clientes acessando bases de dados, acessando repositório. Vamos nos colocar no papel de cliente. O que a gente está buscando acessar quando a gente já é um cliente de uma marca e que tipo de expectativa a gente tem quando a gente começa a interagir digitalmente com uma marca. Então, vamos nos colocar efetivamente no papel de clientes e consumidores aqui. Vou trazer exemplo da empresas do mercado de seguro, que eu acho que isso é muito comum, não só no mercado brasileiro, latino-americano, no mercado global de uma forma geral. E por uma única razão, porque eu vou demonstrar aqui coisas que a gente vive no dia a dia com as empresas de seguro, que é um pouco um calcanhar de Aquiles, na minha opinião, mas é decorrente de um mercado que passou fortemente em muitos países por fusões e aquisições. Então, é natural que você tenha, em alguns setores, é o que a gente vai discutir aqui, um quebra-cabeças que não é muito agradável para o cliente. Então, muitas empresas de seguro que passaram por esse cenário, o que acontece quando a gente está ali como cliente? Você tem um seguro saúde e você tem um seguro do teu carro com essa mesma empresa. Muitas vezes você tem 2 credenciais, você acessa 2 portais diferentes ou 2 aplicações diferentes com as credenciais diferentes e você só tem acesso à informação daquele seguro que você está consultando. Eu entrei no meu seguro do meu automóvel, do meu carro, e eu sou cliente daquela seguradora. Estou na página dela, acessando a informação do meu carro, mas sou cliente saúde daquela mesma seguradora. Eu ali naquela página, naquela aplicação, eu não consigo acessar nenhuma informação do meu seguro-saúde. Eu tenho que sair, entrar novamente por um outro portal de saúde para acessar esse tipo de informação. Isso é extremamente comum, eu acho que todos estão se enxergando aqui nesse tipo de cenário. E não é porque o mercado de saúde não sabe trabalhar com o cliente, com transformação digital. Sabem. Só que cada um fez de uma maneira e eles passaram por recentes aquisições. A unificação disso é um projeto que demanda tempo, demanda uma análise mais detalhada e é aqui onde a gente entra para auxiliar. Esse trabalho ele vai ser feito por um desenvolvedor web de aplicações, etc. A gente não entra nessa jogada, essa é a linha de frente, né? A interação direta, são desenvolvedores com quem a gente precisa trabalhar em conjunto. Mas como é que você faz para integrar os diferentes repositórios da empresa que tem toda a informação do teu cliente saúde, com o teu cliente carro, com o teu cliente vida? Tudo isso hoje está em repositórios também diferentes. O segredo aqui, e a gente falava muito nisso em gestão de acesso corporativo, aqui é inevitável uma comparação, a gente faz um papel de orquestrador. E isso a gente consegue ver de uma forma visual em como funciona um cliente ou diferentes clientes acessando sem ter uma possibilidade de um omnichannel, tem que acessar, se vai por um tablet de um jeito, pela web de outro. Quem aqui, trazendo um outro exemplo, que também é muito comum, companhia aérea. Quantas funcionalidades a gente consegue fazer na web que a gente às vezes não consegue fazer na aplicação ainda? Então, essa figura do omnichannel precisa ser trabalhada pelo desenvolvedor, mas precisa ter um motor por trás orquestrando. E esse motor por trás, além de receber esses diferentes canais, ele vai precisar também
integrar os diferentes repositórios das diferentes informações que vão precisar ser acessadas por esse cliente. Então, aqui vem um primeiro segredo, integração via API. O que a gente integra são centenas, milhares de integrações via API, exatamente para que a jornada de nós, como os clientes, seja uma jornada sem fricção. Quando eu estiver olhando saúde e queira ver a informação do meu seguro do carro, eu tenho a forma de que rapidamente esse motor me jogue de um lado para o outro das informações do Business Intelligence, dos repositórios, do CRM, tudo integrado para que a empresa possa acessar claramente as informações de como os clientes estão buscando os serviços, estão buscando as informações, mas a gente, como consumidor, consiga também acessar de uma forma fácil a informação que a gente está buscando. Né? Então, esse é um primeiro exemplo, tornar esse acesso muito mais amigável e não algo que frustra o tempo todo a nós como clientes, e a gente vive isso no dia a dia, com companhias aéreas, com seguradoras, eventualmente com varejo. Há de se falar que muitas empresas do varejo no Brasil atuam de uma forma bastante avançada e tem um portal e uma aplicação já sem esses tipos de desafios, sem essas barreiras, como a gente costuma dizer. Mas é um mercado em plena ascensão, porque muitas empresas passaram por essa transformação digital e ainda por aquisições, por uma falta de desconhecimento, por ainda estarem dando alguns passos nessa transformação digital, ainda não entendem que esse motor pode trazer uma vantagem muito forte na interação com os clientes e com potenciais clientes. E aqui eu vou trazer um outro exemplo. Quando você ainda não é um cliente dessa marca e você está lá fazendo um acesso, tentando pegar uma informação, quantas vezes a marca te coloca, né, como eu falei há pouco, te joga numa página que tem um formulário que você tem que preencher 10, 15, 20, 30 itens sobre a tua vida para você poder avançar e pesquisar um pouco mais a informação que você está buscando. Aqui a gente... Hoje eu estou gripado, hoje a audiência, vocês vão me ouvir de vez em quando interrompendo. Quando você acessa determinado serviço, qual é a forma inteligente? A gente tem experiências que a gente navega em sites lá de fora, que hoje estão atuando no Brasil, que a gente compra livro, que a gente compra alguns itens, que a gente sabe que essa experiência é bem amigável, né? Então, não precisa nem dizer o nome, mas a gente sabe que a gente passou por experiências muito amigáveis. Como é que a gente faz isso? Primeiro, eu posso pegar um social login. Então, a própria rede social vai dar alguma informação daquele cliente dentro, respeitando as leis de privacidade de dados, mas já vai saber um pouco quem é o Sérgio Muniz, já que eu pedi uma informação e parou por aí. Pode pedir só o e-mail, me valida o teu e-mail, vamos em frente. E aí você vai evoluindo em diferentes consultas, aos poucos você vai pedindo mais informação. Você vai querer uma entrega? Então preenche o seu endereço para a gente já calcular o frete, independente de você fazer a compra ou não. Mas vai fazendo isso paulatinamente, à medida que você vai evoluindo dentro da navegação, interagindo com essa marca. Mais uma vez, portal web ou aplicação, qualquer interação digital. O nome desse conceito é Progressive Profiling. Eu vou, pouco a pouco, a cada passo, pegando um pouquinho mais de informação desse cliente e, aos poucos, entendendo quem é esse cliente. Ele está navegando no meu site. Então, tudo isso que a gente está conversando aqui, se a gente faz um paralelo com a gestão de acesso corporativa, eu estou navegando no site. Não existe um risco de fraude, eu não estou fazendo uma compra ainda, eu estou consultando em um portal que está literalmente aberto na internet, não é o HTTPS, ainda não estou efetuando uma compra, eu estou fazendo uma consulta, eu quero interagir com a marca da melhor forma possível, da forma mais amigável. Então, eu vou pouco a pouco trazendo um pouco de informação para conhecer essa identidade. Por isso também está dentro do guarda-chuva de AM, por isso chama-se CIAM, Customer Identity and Access Management. Eu fazer uma gestão muito amigável do que é essa interação com o meu consumidor, seja ele pessoa física, e daqui a pouco a gente fala também um pouquinho sobre pessoa jurídica. Então, os exemplos de seguro, de empresas de seguro, de empresas de companhias aéreas, alguns tipos de varejo, eventualmente universidade, por que não? Que começam a entrar numa pegada digital muito forte, né? Desde do início da pandemia. Então, tornar eficiente essa interação através de um motor
que efetivamente vai integrar toda essa navegação, toda essa busca por informação e tornar essa viagem do usuário, essa interação muito mais amigável, é o segredo da One Welcome, é o segredo do que hoje é o Ciam da Thales, o que a gente pode oferecer para esse mercado. Tá, você falou bastante. E se o outro lado for um CNPJ, como é que funcionaria isso? Aqui a gente tem um bom ponto e um bom diferencial do que é a solução Thales One Welcome. Normalmente, eu diria, se a gente consulta até as análises dos institutos, as soluções, de uma forma geral, elas vão endereçar, em sua maioria, as empresas com um módulo de consumidor, fazendo alguns ajustes. Uhum. E é aqui onde a gente tem um diferencial. A gente tem um módulo específico para o business to business. A gente começa para essa análise, para essa abordagem, com um módulo de delegação, chama-se Delegation Management. E aí eu vou mais uma vez trazer, porque são muitos clientes que a gente tem na área de seguro na Europa, que a gente está começando a interagir aqui pela América Latina e no Brasil, quem tem um papel extremamente relevante na venda de seguros no mercado global, o que a gente chama de broker. A gente confia muito no que são, né, os diretores de affiliates das seguradoras, interagindo com o que são as corretoras, com o que os brokers podem oferecer, tanto para o mercado consumidor final, como para o mercado corporativo. Então, como é que vai ser a minha relação com esses brokers através de um portal? E é aqui onde a gente tem um diferencial gritante, quer dizer, eu também ofereço para o broker esse acesso, mas eu tenho que definir alguns tipos de permissões. Quer dizer, então, alguém que tem um usuário master dentro da solução vai passar para as áreas de vendas da empresa seguradora, para o gerente de vendas, determinados direitos, para ter acesso aos brokers que ele atende, ao mercado que ele atende, e ele tem diversas possibilidades e diversas aplicações que ele vai acessar, e tudo isso vai ser controlado no Ciam. E ele pode cascatear, e ele vai ter esse direito, essa permissão de cascatear para os funcionários deles, para os executivos de vendas, os acessos a essas mesmas aplicações e especificamente restritos àqueles brokers, àquele mercado que ele atende, não podendo ver outros mercados. Então, o que a gente chama de cascatear direitos e permissões. Esse mesmo executivo vai cascatear e permitir que clientes, brokers, possam acessar, então um dono de um broker possa acessar diferentes tipos de funcionalidades do portal com a empresa seguradora para colocar ordem de compra, para saber status de pagamento, de fluxo de pagamento entre as duas empresas. Só que ele mesmo pode passar para o time de vendas do broker o acesso para colocar ordens de compra única e exclusivamente e consultar preços de referência para fazer uma proposta, e, por outro lado, para o financeiro dele, as funcionalidades de fluxo de caixa entre a empresa seguradora e o broker. E ele vai ter acesso às duas coisas, como dono desse broker, como owner da conta, do acesso desse broker como um todo, a conta deles, da empresa, dentro da seguradora. Então, toda essa forma de você cascatear permissões e delegar permissões para diferentes partes nessa cadeia que fazem uso dessas ferramentas, esse é um diferencial que o mercado hoje não tem. E um dos diferenciais que pode, inclusive, ser aplicado ao mercado consumidor por exemplo, eu tenho um seguro-saúde, eu sou o titular. Minhas filhas também têm acesso, minha esposa também tem acesso e minhas filhas têm acesso como dependente. E eu tenho também o seguro de carro. Então, eu posso usar esse mesmo módulo de delegation, a empresa de seguro pode aplicar ao consumidor final, nesse caso, o Sérgio Muniz, para que eu possa delegar para as minhas filhas o acesso ao seguro-saúde delas como dependente, mas elas não vão enxergar informações, quando fizerem consulta, do meu seguro-saúde, nem do meu seguro do carro. Então, aqui está um pouco esse diferencial que hoje o mercado não tem, não é caracterizado nem como um Ciam, é um diferencial, efetivamente, que a gente tem, dentre alguns outros, onde a gente consegue atender uma demanda que é notória dentro desse mercado, não só de seguro, como de outras verticais, ao atender um mercado consumidor e, eventualmente,
através de algumas empresas no meio dessa cadeia. Isso vale para varejo, pontos de venda, onde você tem uma venda de varejo fino e quer controlar estoque. Então, os casos de uso vão ser multiplicados e podem ser atendidos com esse módulo para o business to business. Ô Sérgio, bom, na hora que você está falando dessa coisa do seguro e tal, a gente viu aí que você pode fazer uma segregação de acessos e tudo isso. E aí, a sua ferramenta, né? A gente conhece bem a estrutura da Thales, então ela pensa o tempo todo em sigilo e identidade, né? São as coisas, inclusive, que a gente fala muito. Perfeito. E nesse cenário de LGPD, de GDPR, e, enfim, de privacidade dos dados, isso tudo que você falou, as empresas podem estar fazendo isso sem um CIAM. Pode fazer uma regra de negócio, de acesso, tudo isso. Mas qual é a grande diferença em relação a atender as regulações de empresas que têm um CIAM e as empresas que não têm um CIAM? Bom ponto. A gente tem 2 itens aqui, eu acho, para a gente discutir em relação a ter um CIAM e não ter um CIAM, né? Eu acho que o primeiro ficou claro com os 2 cenários visuais que a gente mostrou, né? O que a gente chama de CIAM e silos, né? Enquanto eu estava comentando de não ter uma experiência omnichannel, não ter acesso a diferentes repositórios, e depois você tem um motor ali orquestrando tudo isso, né? Então, todas as informações que a gente vai precisar acessar em relação à Lei Geral de Privacidade de Dados, ou mesmo, a gente tem que lembrar que a One Welcome nasceu na Holanda, então no berço da GDPR, então tá muito bem estruturado o produto para atender às exigências das nossas leis de privacidade de dados da Europa e Brasil e diferentes partes do mundo que seguem muito próximo que é a GDPR europeia. Um portal, ele capta informação, ele está pedindo informação o tempo todo. Então, um dos módulos que foi gerado, que faz parte praticamente das entregas das soluções da One Welcome, é um módulo de consentimento, de fazer gestão do consentimento. Então, você vai querer, voltando ao caso de seguro, que fica bem claro, você quer fazer um orçamento do seguro do seu carro. E você tem que passar, por exemplo, o modelo e ano do seu carro, né? Então você passa algumas informações e isso já é algum tipo de informação que, se você não cuidar e não tiver o devido cuidado de como você está passando, para que empresa você está passando, daqui a pouco chega uma publicidade lá para você comprar XYZ, que o teu carro do ano tal, então vai precisar de um serviço tal ou um acessório tal, e a gente sabe como isso funciona. Então, um dos cuidados é fazer o tracking de que você está captando essa informação e você demonstra isso, você faz o desenvolvedor apresentar isso na mesma página, na aplicação ou no portal, que preenche a sua informação do modelo, do ano do carro, e um disclaimer ali muito visível, dizendo que essa informação está sendo coletada única e exclusivamente para fazer o orçamento do seu seguro do seu carro. E você faz tracking, que o cliente viu esse check ali, de que isso foi demonstrado, e ao mesmo tempo você pode demonstrar, olha, o cliente passou a informação nessa data, nesse horário, quando a gente usou essa informação única e exclusivamente para fazer um orçamento do seguro de carro. Então são pequenos detalhes como esse, de exemplo, onde a gente trabalha muito fortemente o que a LGPD exige no Brasil, e a gente consegue atender esse tipo de demanda que não é comum para qualquer CIAM de mercado. Então o CIAM, ele vai ajudar a efetivamente integrar esses repositórios, as informações, mas existe esse cuidado, né, de como as informações vão ser acessadas, vão ser tratadas, e ao mesmo tempo, ao coletar esse tipo de informação, como o exemplo que eu dei, você tem um tracking de como essa informação está sendo usada e de que isso foi efetivamente apresentado para o consumidor final. Então, aqui é onde eu vejo que a gente tem um diferencial tremendo, porque esse módulo de consentimento, com essas funcionalidades, também é algo que ainda não é tão presente nas ofertas de CIAM. Normalmente, as empresas acabam fazendo de outra forma com o desenvolvedor,
a parte, mas aí qual é a grande diferença e qual é o grande diferencial desse motor, como a gente viu no slide? Cada nova funcionalidade ou algum tipo de campanha ou algum tipo de exigência da LGPD que eu tenho que implementar, se eu não tenho o CIAM, o que vai acontecer é que todo mundo estar mexendo em API de um lado e de outro. Enquanto, na verdade, o CIAM funciona como orquestrador de APIs. Então, se eu preciso implementar um produto novo, é plugar no CIAM. Sim, vai ter um desenvolvimento de API ou não, mas uma adaptação a uma API do que é o CIAM, mas eu não preciso mexer no que é o universo de informações que eu estou integrado dentro da empresa, porque eu estou ali como um hub para isso. Então, não é porque eu vou plugar um serviço novo que eu tenho que adaptar diversos outros serviços que eu tenho dentro da minha empresa. O CIAM vai fazer isso, vai executar esse papel. Então, aí é onde está a eficiência de crescimento, evolução de sistemas, de funcionalidades dentro de um portal digital e que é tão necessária quando a gente pensa no mundo escalável que a gente vive atualmente. Entendi. Bom, a gente falou bastante sobre CIAM e IAM, que um é só relacionado com o interno da empresa, o CIAM é mais relacionado com o mundo externo. Faltou alguma coisa que a gente não tivesse falado que você queira transmitir? Ou reforçar, né? Olha, eu acho que tem uma cereja do bolo, e aí eu vou trazer muito a nossa história como Thales no mercado brasileiro, é que quando a gente está atuando com o CIAM, a gente está trazendo todo um time que está acostumado a trabalhar com segurança cibernética, mitigar ataques, e você precisa ter uma visão que é uma visão de explorar melhor um portal digital, aumentar o alcance, aumentar a tua interação com os seus consumidores. Então, isso não é um papel, como, por exemplo, a gente fala na gestão de acesso corporativo, que eu falo 100% ou 90% para o CISO, para quem está trabalhando a segurança das empresas, precisa, obviamente, reportar isso da forma correta para o financeiro, para a alta gestão, para o board da companhia. Mas quando a gente fala de CIAM, o CISO tem um papel importante de dar um check ali se não tem nenhuma vulnerabilidade adicional que possa comprometer a marca e essa interação com seus clientes, mas é um assunto e um orçamento da área de negócios. É para fazer crescer o negócio através dos portais digitais e melhorar a interação com os consumidores. E aí, quando a gente faz isso, pensando, mas Sérgio, você vai botar teu time que está acostumado a falar com o CISO, tem todo um roteiro e um projeto de evangelização, de mitigação de risco cibernético, de frente para a área de segurança de informação, para a tecnologia da informação, para discutir receita com os heads de negócio, de produto, das marcas. E aí é onde eu considero que a nossa experiência como Thales faz todo sentido, né? Sim, eu estou colocando isso à prova e estou construindo essa ponte dos nossos times para esse tipo de discussão com as marcas, porque a gente veio desse mundo, eu particularmente vim desse mundo. A gente já cuidou, há 10 anos atrás, eu era responsável no mercado brasileiro pela nossa divisão de telecomunicações. E não só entrega o SIM card das operadoras, mas a gente fazia mobile marketing para as operadoras. Quando a gente fazia mobile marketing com as operadoras, a gente tinha diversos serviços junto com bancos, junto com outras instituições, junto com as operadoras, que a gente fazia um papel de mediador, a gente executava e a gente coordenava tudo isso para as duas frentes. E muito do que a gente fez foi com empresas de seguros naquele momento. Então, a gente chegou, através de mobile marketing, a vender milhares, dezenas de milhares de altas de seguros de menor valor, através do canal de SMS da operadora para as grandes seguradoras no país. A gente até deve ter conversado disso há 10 anos atrás, em diferentes entrevistas, em diferentes cenários. Então, a gente entende um pouco o que é diminuir a fricção e como fazer uma abordagem para um consumidor final, para a gente ter sucesso nessa interação digital com o consumidor final de diferentes verticais. E um dos melhores exemplos é de empresa de seguro. Então, quando um cliente que está demandando o CIAM vem conversar com a gente, eu tento demonstrar e falar um pouquinho dessa experiência e tentar entender as dores
para essa taxa de rejeição diminuir efetivamente, para que o tempo navegando no site, a navegação de número de páginas numa aplicação ou num site seja cada vez maior e essa interação seja positiva para a marca, não só em receita, mas como em imagem, eu tento mostrar um pouco essa experiência que a gente tem. A gente não é um marinheiro de primeira viagem nesse assunto, pelo menos quando a gente fala de América Latina para Thales no Brasil, a gente conhece esse mercado e tem o suporte da One Welcome, que também conhece esse mercado. Então, a gente tem plenas condições de atender, escutar e, como sempre, tentar resolver o que são as dores dos nossos clientes em relação a esse propósito de ter uma melhor interação digital e permitir uma jornada para o cliente dele num site, numa aplicação, em qualquer navegação digital, de uma forma que ele consiga otimizar esse canal que hoje é tão trabalhado pelas diferentes marcas, pelas diferentes empresas. Então, a gente tem plenas condições de atender essa demanda. Que ótimo, é isso aí. A One Welcome virou uma empresa Thales ou ela continua independente? Já 100% Thales. A gente ainda usa o jargão One Welcome para oferta de Ciam, como a gente usa o SafeNet Trusted Access, que o nome ainda tem, o que era SafeNet, adquirida lá atrás, antes pela Gemalto. Mas, basicamente, o One Welcome já é 100% da Thales Company. Já está dentro, a gente tem reuniões frequentes com todos os executivos. E, como eu falei, dentro da minha linha de hierarquia, eu tenho, reportando ao nosso VP Global da nossa área, quem é o ACO da One Welcome, que cuida tanto da parte de produto e vendas da nossa divisão de Identity and Access Management dentro da Thales, para o mundo todo. Beleza, ótimo, maravilhoso. Bom, novo desafio. Acabou. Chegamos ao fim. Muito bom. Até a próxima. Olha, muito obrigada pelo seu tempo, as suas explicações todas. Eu acho assim muito interessante para essa jornada do consumidor, que ela seja feita com transparência, com controle, com logins, porque com segurança, né? Porque isso acaba protegendo não só os clientes, mas também a empresa para futuras sanções de lei, de LGPD e tudo isso, que agora está cada vez mais atuante, né? Quer dizer, eles vinham como é que se diz? Postergando as sanções que poderiam ter, mas acho que agora não estão mais postergando, não. Eu acho que são dois itens super importantes. Respeitar as leis de privacidade de dados e ajudar os nossos clientes, as marcas, a ter uma... que vai um pouco além do nosso papel, mas eu acho que é extremamente importante, mas até uma relação humanizada com os consumidores. Porque, afinal de contas, nós somos consumidores também. Então, não ser invasivo, não frustrar, porque eu estou buscando informação e não consigo ter acesso. Então, as coisas se conectam. A gente consegue entregar uma relação humanizada através dos canais digitais e, ao mesmo tempo, respeitar as leis de privacidade de dados, e isso é o que, consequentemente, vai turbinar o alcance, a imagem, a receita dessa empresa através dos canais digitais. Isso, a gente fala muito aqui isso, né, Suzana? Aqui, a tecnologia, você consegue rastrear as pessoas e tudo isso, mas as pessoas cada vez mais estão no limite assim, de paciência, né? Ser incomodado demais com tantas coisas que estão invasivas, né? Ligações que a gente recebe o tempo todo, isso continua. E o WhatsApp? O WhatsApp que passa o tempo todo mandando mensagem para a gente. Eu vivo reportando e bloqueando. Exatamente, eu só vou recebendo e bloqueando. E inclusive o canal WhatsApp. A gente está participando de uma RFI ainda, para um outro país da América Latina, para uma empresa de seguros. E ali você tem os bots, veio toda a informação transacional que eles querem otimizar com o Ciam. Bots, através do WhatsApp, através de diferentes canais, não só o site, não só a aplicação, mas são diversos canais digitais onde eles hoje trocam informações com os clientes e tá tudo, um Frankenstein. É o que a gente mostrou ali no que a gente chama de Ciam em silos.
né? Tá tudo segregado, as coisas não se conectam, não se falam. E é justamente o que eles estão buscando. Então, isso dá a certeza de que a gente está no caminho certo. E no final das contas, eu acho assim, o consumidor cada vez mais vai preferir clientes que tratam ele com essa coisa, que cuidam, né, da privacidade. De uma forma humanizada. Porque a gente sempre fala aqui, eu e Suzana, as grandes marcas não precisam ficar nessa abordagem enlouquecida, porque a gente vai atrás das grandes marcas, das marcas que a gente confia, das marcas que nos protegem. Eu acho assim, essa consciência atrelada à segurança da informação é muito importante, né? Eu compro naquela marquinha assim, mesmo sendo mais cara, pelo simples fato da experiência ser boa. Fácil e boa. Acaba sendo um diferencial. E esse vai ser o futuro cada vez mais. Exatamente. Tá bom. Ela até desenhou uma marquinha. Até desenhou a marquinha aqui, que é tão fácil. Não precisa mostrar. Ela está desenhando. Gente, olha, muito obrigada mais uma vez e vamos para a próxima. Eu que agradeço. A gente vai falar que tal de equipamentos, hein? Exatamente. Pode ser uma das conversas futuras. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Um beijo. Obrigada. Tchau. Até logo. Tchau, tchau. Siga o nosso canal, hein, gente?